prefeito Samuca Silva decretou estado de calamidade financeira no município de Volta Redonda. A decisão se dá em razão de uma dívida herdada do governo anterior, no valor aproximado de R$ 805 milhões, para pagamento imediato e uma receita deixada nos cofres municipais no valor de pouco mais de 20 milhões. A informação foi feita durante a entrevista coletiva concedida no auditório da Prefeitura na tarde desta quinta-feira. De acordo com o prefeito, os valores podem chegar a próximos de R$ 1 bilhão e 200 milhões, já que a arrecadação para os meses subsequentes são de quase o mesmo valor da dívida, R$ 805 milhões. Hoje, Volta Redonda tem uma dívida que corresponde ao seu orçamento anual. A receita anual, desculpa, nem o orçamento, obrigado. Ou seja, hoje nós temos a pagar, sem finalizar os trabalhos, um orçamento para pagar. Ou seja, nós arrecadamos 800 milhões no último ano aproximadamente e temos 800 milhões a pagar. E nós temos toda a necessidade básica da população de saúde, educação, creche. Então essa situação é para que nós possamos, nesse início de mandato, proporcionar um respiro de até 4 meses para que nós possamos avaliar as questões do município, porque as contas vão começar a chegar, já estão chegando, e sem essa prioridade nós não vamos conseguir manter os serviços essenciais da população. Samuca determinou ainda uma auditoria nas contas de todas as secretarias, órgãos, fundações e demais setores da administração municipal. Ele pretende suspender o pagamento de empenhos dos últimos 120 dias da administração anterior, ou seja, o que não for primordial para a população e não obtiver comprovação das reais necessidades para custeio desses, serão reavaliados. Considerando que a submissão do serviço e das utilidades públicas, a descontinuidade, paralisação, qualquer tipo de ineficiência impõe injusta punição à sociedade, e considerando que os serviços essenciais da administração pública municipal poderão ser diretamente afetados, fica decretado o estado de emergência financeira no município de Volta Redonda, a contar da publicação deste decreto, pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado no intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro respeito aos princípios e normas que regem a administração. Nosso objetivo não é deixar nenhum fornecedor sem pagamento. A lei até prevê que os pagamentos sejam atualizados, mas momentaneamente, para que nós possamos fazer uma avaliação, ficam suspensos os pagamentos de empenhos oriundos do exercício anterior, excetuando a folha de pagamento, encargos sociais e repasses, por 120 dias, a contar da publicação, visando analisar individualmente os efetivos cumprimentos dos contratos administrativos, sem afetar os serviços públicos da população. O Poder Executivo, a fim de possibilitar o equilíbrio financeiro, poderá promover a adequação do pagamento da dívida. Além das questões financeiras, Samuca Silva informou que visitou todas as obras inauguradas pela administração anterior a toque de caixa para verificar as condições em que se encontram. Tudo foi devidamente catalogado, fotografado e será objeto de avaliação da equipe de governo. No entanto, ele disse que não pretende paralisar nenhuma delas e, a princípio, muito menos suspender o pagamento para as empresas responsáveis, como forma de garantir o pagamento dos salários dos empregados. Sobre a primeira pergunta, não há qualquer intuito nosso de paralisar nenhuma obra, principalmente porque as obras vêm de recursos carimbados. O que nós precisamos, volta, é por isso que nós estamos propondo essa medida, para dar um fôlego, para analisar toda a situação, e esse é o objetivo principal, analisar como vem verba carimbada e as obras que continuaram, como que vamos viabilizar a continuidade dessas obras com os recursos federais vindos de Brasília, ou seja, de onde for. Nós temos que fazer esse levantamento. Porque quando você analisa que nós temos fornecedores a receber, temos só 21 milhões, nós não temos dinheiro para efetuar o pagamento. Não temos mais a capacidade de efetuar empréstimos para poder cumprir. Então essa análise é preciso, mas eu quero tranquilizar a todos os fornecedores, a todos que prestaram serviço para a Volta Redonda. Não é nosso intuito qualquer tipo de não pagamento. Nós só queremos uma folga para poder assimilar essa situação,
ver a capacidade de arrecadação em janeiro de Volta Redonda, fevereiro de Volta Redonda, e propor as medidas, mas não há interesse nosso em paralisar nenhum tipo de obra em Volta Redonda. Eu só lembro que nós temos ainda o processo, me lembrado, o processo da CSN, não está, o processo judicial não estão nessa dívida, o processo não estão contabilizados, ou não tivemos acesso ainda à mensuração desse processo. Então, é uma outra situação. Com relação aos salários dos servidores públicos municipais, Samuca Silva disse que não há risco de atrasar, mas que será preciso muito empenho de todos, governo, servidores, sociedade e empresários, para que as contas do município possam ser recuperadas. Trabalho para a modernização da administração tributária municipal, inclusive indicando aqui um núcleo especial, NEMAT, com a finalidade deliberativa de promover e verificar a revisão, junto com o Poder Legislativo, obviamente, a matéria tributária desse município. Precisamos avançar, estamos defasados em relação à matéria tributária de outros municípios. Estamos criando o Prêmio VR de Gestão Pública Municipal para incentivar os nossos servidores a apresentarem medidas de incentivo e para que nós possamos resolver essa situação, criando um prêmio ao final do ano para verificar ideias positivas no quadro dos nossos servidores públicos municipais. Estamos implementando um grupo de trabalho para a apresentação de medidas visando o equilíbrio econômico-financeiro da previdência privada no município BR Previdência e do passado antiga FAPS. Estamos colocando um grupo de trabalho para avaliar o cálculo atuarial da aposentadoria dos nossos servidores. Estamos decretando o recadastramento de todos os servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, para sabermos efetivamente, até para as decisões, quantos funcionários efetivamente nós temos na administração pública municipal de Volta Redonda. Estamos suspendendo a eficácia dos atos que criam despesa obrigatória de caráter continuada do mandato anterior. Todas as decisões que foram efetuadas no último quadrimestre, nos últimos 180 dias do último mandato pelo prefeito, nós estamos suspendendo a sua eficácia. Gastos de despesa obrigatória de vários exercícios, inclusive que a lei vela. Estamos suspendendo a eficácia para analisar todos os atos e verificar aí, para não acarretar ainda mais despesas para o município. Estamos determinando, por fim, o imediato cumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado no município. Nós temos várias determinações, estamos determinando imediato cumprimento de todas essas determinações no âmbito municipal. E por fim, considerando grave desequilíbrio entre receita e despesa nos últimos exercícios, esses decretos que eu falei anteriormente, eles são decretos de acordo com a lei orgânica do Poder Público Municipal do prefeito. Disposto a mudar o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, o prefeito Samuca Silva convidou o presidente eleito da mesa diretora da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Teixeira, o Dinho, para participar da coletiva. Ele entregou cópia do decreto de calamidade financeira ao parlamentar para que seja apreciado e discutido pelos demais vereadores. Esse decreto nós vamos encaminhar à Câmara Legislativa para análise em respeito ao poder constitucional e independência dos poderes. Gente, é essa a situação financeira. Como os problemas não são nada pequenos, a Prefeitura ainda recebeu uma notificação da empresa de energia elétrica, onde há uma cobrança de R$ 3.200.000 referentes ao consumo nos meses de novembro e dezembro, não quitadas pelo governo anterior.
Segundo o atual prefeito, a empresa determina um prazo de 15 dias para o pagamento do débito, sob pena de suspensão do fornecimento de eletricidade. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 2014, municípios, estados e o governo federal deviam quase 100 bilhões de reais em precatórios. São dívidas do poder público com o cidadão que ganhou um processo judicial. O Congresso Nacional criou uma nova regra para o pagamento de precatórios. O prazo máximo para o pagamento foi reduzido de 10 para 5 anos. O aporte de recursos será limitado a 1/12 da receita corrente líquida e até 2020, pelo menos metade dos recursos destinados aos precatórios deve ser para quitar essas dívidas. Terão prioridade no recebimento pessoas com mais de 60 anos, aquelas com doenças graves ou quando houver créditos alimentares, os decorrentes de salários e pensões. Nos demais casos, a ordem de pagamento será dos processos mais antigos para os mais novos. Eu acho que a legislação ela caminhou no sentido de estabelecer um limite razoável de tempo para pagamento dessas dívidas e a criação de alguns mecanismos, né, que pudessem facilitar o financiamento dessas dívidas por parte do poder público. A nova regra também permite ao beneficiário que estiver inscrito na dívida ativa aproveitar o dinheiro a receber para compensar o débito com o poder público. Estados, municípios e União poderão usar depósitos judiciais para pagar precatórios. O texto permite o uso de até 75% dos depósitos em que o poder público é uma das partes e 40% daqueles que envolvam pessoas físicas e jurídicas. Mesmo com as mudanças, estados e municípios podem ter dificuldade para cumprir o calendário.
A crise fiscal e a queda de arrecadação não ajudam nessa conta. É o que diz o economista e consultor legislativo Roberto Piscitelli. É preciso a gente lembrar, não é, que outros precatórios vão sendo constituídos. Quer dizer, outras dívidas, outros conflitos vão sendo gerados e o poder público vai sendo obrigado a pagar novas dívidas. TV Ideal. Nossa cidade na TV. Olá pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje eu converso com Nelson Inocêncio, que é o professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. O assunto é o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública mudou a cara do ensino superior no Brasil. O professor Nelson é bacharel e mestre em comunicação e doutor em arte pela UNB. No Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, ele exerce o papel de membro do Comitê Institucional Gestor do Programa de Iniciação Científica. Suas pesquisas são sobre história da arte, cultura e relações raciais. Além disso, entre 2001 e 2014, ele foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Professor Nelson, bem-vindo à Educação no Ar. Eu quero começar conversando com o senhor sobre a lei de cotas. Ela não menciona a reserva de vagas só para os negros, mas também para os alunos vindos das escolas públicas. Como é que funciona essa distribuição? Ela atende às demandas da sociedade? A lei de cotas, ela tem aspectos positivos, mas tem aspectos também que são problemáticos. Aspectos positivos porque quando a gente pensa nas instituições públicas de ensino superior, a gente se dá conta de que a maioria do corpo discente, ou seja, a maioria dos alunos, até hoje, é constituída pelos segmentos, pelas classes favorecidas no Brasil. O que é um dano, porque, afinal de contas, se você tem grandes instituições públicas, isso é importante que a gente pense a qualificação da sociedade, de todas as pessoas, para elas poderem competir em pé de igualdade. Então, acho que é fundamental a gente pensar isso. Então, nesse aspecto, a lei está correta, porque ela está pensando em inserir, né, aqueles que não estavam. A questão racial, né, ela tem a sua autonomia, ela se explica. E é óbvio que a questão material, a questão de renda, pode tornar o racismo mais complexo. Mas o racismo, para ser explicado, ele não depende da questão de renda. Entendeu? Então, quando, por exemplo, você tem um programa que vincula a escola pública à questão racial, ele pode dar margem a equívocos, né, nesse sentido de achar que a questão racial, de alguma maneira, se subordine à questão de renda. Ela transcende a questão de renda. Com isso, não quero dizer que a gente não possa ter leis que atendam às duas demandas, né? As pessoas oriundas de escola pública e população negra, população indígena. Porque política pública é legal, as políticas públicas são, mas a gente tem que avaliar o alcance dessas políticas. A lei de cotas já existe, nós já temos elementos, por exemplo, para avaliar o alcance dela nesses anos de existência, esses poucos anos de existência. Eu acho que você tem que fazer o acompanhamento. No resultado do SISU desse ano, as notas de corte dos cotistas chegou muito perto das notas dos não cotistas em cursos muito concorridos, como medicina e engenharia, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre essas notas? A lei, ela está permitindo o acesso, sim, de muita gente que jamais teria pensado na possibilidade de estar na universidade. Isso é importante. Os adversários das políticas de cotas, muitas vezes procuraram, de uma forma lamentável, eu diria, procuravam garantir a manutenção das coisas como elas estavam, né? Quer dizer, essa coisa de sociedade inclusiva, né? Como muitos falam, né? Os aeroportos viraram rodoviárias, né? Então, eu lamento, eu sinto muito, mas se a gente quer democracia, a gente tem que pensar em participação. Se você tem pessoas que tiveram êxito, lograram êxito, isso é muito bom. Isso é mais um motivo para a gente dizer que o sistema é necessário, né?
A gente precisa entender que capacidade, que potencial humano, ele vai estar em qualquer lugar. O que a gente precisa é criar oportunidades para a gente visualizar isso. O problema no Brasil é que nos segmentos abastados, você via com certa facilidade o potencial. O problema é que a gente, ao olhar somente para esses segmentos, você não consegue enxergar aonde está o potencial, por exemplo, nas periferias, né, nos lugares onde você nota que o Estado pouco chega, essas coisas todas. Mas o talento, a capacidade humana, ela é humana. Então, acho que quando você tem esses resultados, né, muitas vezes você passa a entender o quão significativa a política é. Como responder às pessoas que, mesmo assim, ainda são contra as cotas? Os leigos, as pessoas leigas, elas não vão entender isso de imediato. Eu acho que é preciso que a gente faça uma digressão histórica. O Estado brasileiro desenvolveu políticas específicas para os imigrantes, por exemplo, no século XIX. Né? Então, entre o século XIX e início do século XX, até Getúlio Vargas, você tinha políticas setoriais, ou seja, políticas que o Estado definiu para determinados segmentos. Podemos dizer, então, assim, bem diretamente falando, que se o Estado brasileiro desenvolveu políticas de cotas para os europeus, né, naquela época, então é nada mais justo que aconteça isso que se chama de reparação histórica, né? É uma reparação histórica, porque o Estado brasileiro, de fato, nunca desenvolveu políticas mais ousadas de participação, de inclusão da população negra, né, da população indígena, etc. Então, é por aí. Compreender as cotas a partir do aqui e agora é muito difícil. A gente tem que fazer esse percurso no tempo para tentar compreender a urgência, a emergência, a necessidade e, mais do que isso, a justeza, né, dessas políticas. Né? Esses alunos ainda sofrem preconceito nas universidades? A comunidade acadêmica ainda tem resistência em aceitar as cotas? Eu vejo que a universidade ela absorve, né, essas políticas de diferentes maneiras. A universidade também ela reflete também o que nós somos. A gente muitas vezes pensa na universidade porque é um espaço de produção do conhecimento, um espaço, eu diria, privilegiado de produção do conhecimento. Muitas vezes a gente pensa que a universidade é algo que seja um espaço blindado, né? Assim, que não seja um espaço onde possamos ter limitações, posturas retrógradas, conservadoras. Não, nada disso, nada disso. A universidade ela é, em uma certa medida, o que a sociedade é também, né? A universidade dificilmente vai ser uma unanimidade, e é bom que não seja. Então nós podemos dizer que o sistema de cotas nas universidades hoje é eficiente? A gente precisa tornar os espaços públicos mais públicos, né? Esses espaços precisam ter a presença de várias pessoas que não estão lá. Então, a gente começa a ver o início da modificação, a paisagem dos campi brasileiros, as paisagens começam a sofrerem modificações. Mas veja, eu estou falando que é começo. Nós temos ainda um longo percurso aí. As políticas começaram, elas não. Então a gente tem que também avaliar se elas tiveram o alcance desejado, se não, o que é preciso fazer para melhorá-las, essa coisa toda. Mas que continuemos, eu acho que estamos no caminho certo. E como foi esse processo de tornar a universidade mais plural? Qual que é a avaliação do senhor sobre a UNB antes das cotas e hoje? Ela precisou se reinventar? Ela começou, sim. Ela já criou um diferencial. Ela já criou um diferencial em termos dessa... Eu estou falando da questão imediata, né? O que a gente enxerga? Olhando para o campus, andando no campus, quem a gente via e quem a gente vê. Óbvio que a população... As populações abastadas, o segmento, a população branca ainda é a grande maioria, né? Mas outrora essa presença era muito mais significativa. Hoje o governo consegue atender as demandas dos movimentos sociais por meio das cotas? Eu acho que existe uma coisa importante. Atender na plenitude, não. Mas há uma coisa, o Estado antes não ouvia o movimento social negro, não ouvia o movimento social indígena, O que acontece é que hoje, e os outros movimentos sociais voltados para a educação, ouvia pouco, né? Ou seja, não tinha eco, né? Não tinha ressonância, né? Então, eu acho muito legal. O que eu acho importante hoje, e eu espero que isso continue, porque a gente tem, é óbvio que a gente está vivendo um momento tenso de crise política, econômica e tudo, mas que a gente não perca o foco
não perca a compreensão de alguns ganhos, porque é muito complicado quando a sociedade ganha e depois vem um retrocesso. A história é cheia de altos e baixos, né? A história é cheia de fluxos e refluxos. Então a gente tem que estar muito atento, nós temos que prestar muita atenção em relação aos ganhos que foram obtidos, porque a gente não pode retroceder. E a gente sabe que se a gente não tivermos alertas, a gente pode ter retrocessos a depender do projeto político futuro. Eu entrevistei hoje o professor Nelson Inocêncio. Nós conversamos sobre o sistema de cotas nas universidades e como esse tipo de política pública abriu portas para os que antes não tinham acesso ao ensino superior. Para saber mais sobre o tema, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Programa Cidadania Consciente, um programa com um formato diferenciado, onde a participação de referenciais da cidade de Volta Redonda, região sul-fluminense, tem debatido temas de importante relevância que muitas das vezes não estão na pauta política da cidade. É um programa que traz até você questões sociais, políticas, ligadas à ética, meio ambiente, as questões do mundo do trabalho, dos direitos das minorias, um programa que se constrói para focar a dignidade da pessoa humana. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. TV Ideal, nossa cidade na TV.